Ei, lindezas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Meu Cantinho com Marilene Matias. Mas afinal, quem é Marilene Matias? Nesse vídeo você vai poder me conhecer um pouquinho mais. Hoje vamos numa limpeza meio básica, meio faxina. Fiquei meio triste porque eu não consegui gravar até o final. Minha mãe mora comigo e teve sequelas do acidente, então em algumas atividades tem dificuldade, virou criança e eu precisei de limpar ela e limpar o banheiro que eu já tinha lavado. As crianças estavam perto de chegar, então eu pedi ao meu esposo para estar lavando a varanda, passando pano, mas quando eu fui ver o celular não estava gravando. Mas enfim, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história. Mas antes, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscreva, tá? Compartilhe, dê essa força pra gente, bora lá. Eu sempre, desde pequena, já era muito sonhadora, porém muito inocente. Não tive muito apoio dos meus pais, não porque eles não queriam, mas por serem simples e também não saberem. Tive uma infância difícil. Meu pai, antes de se consertar, de consertar a vida dele, assim que se aposentou, agravou no vício do álcool. Por diversas vezes vi meu pai espancando minha mãe. Ela se defendia e batia nele também. Os vizinhos chamavam a polícia, ela gritava. E com os arranhões, com os machucados, ela ainda assim perdia a conta das vezes que ela passava a mão na Bíblia, arrumava a gente e ia para a igreja, mesmo com vários machucados, hematomas, e nem se importava se as pessoas estavam observando e falando dela depois. Eu e meus irmãos também apanhavam muito. Eu era a que mais apanhava. Minha mãe, por motivo que eu não sei até hoje, ao certo, me ignorava. Não se interessava em cuidar de mim. Eu lembro que quem me dava banho, trocava roupa, me limpava quando fazia cocô, na maioria das vezes era minha irmã mais velha. Lembro dela sempre deitada, minha mãe sentada na escada, de cara fechada, olhar vazio. Em casa tinha várias visitas, era movimentado, todo dia tinha um amigo ou um parente, mas o vazio reinava ali. Nisso eu fui ficando mais sozinha. Não ia na casa de ninguém, não tinha coleguinhas, não tinha amigo, meus pais não deixavam ir na casa de ninguém e eu também não gostava. Quando as visitas chegavam, eu ia direto pro banheiro, mas uma das visitas um dia pediu para usar o banheiro e aí eu passei minha vergonha, a timidez tomava conta de mim, eu não sabia o que falar e só saía de lá quando todo mundo ia embora. Daí me chamavam de um monte de coisa, de arrogante, de metida, de snob, mas não sabia que era pura timidez e tristeza. E até hoje, gente, eu não sei. Chega a visita, eu não sei nem como agir. A filha da vizinha às vezes ia lá, mas só quando eu tinha brinquedo novo ou quando ela estava entediada. Fui crescendo assim, sozinha, sem amigos. Na adolescência, as meninas tinham vergonha de mim, do meu olho torto, das minhas tranças compridas, dos meus brotinhos de alergia na perna, gordinha de saia com suspensório. Diziam que os meninos não iam chegar até elas. Todos se aproximavam de mim só quando eu tinha dificuldade nas provas, nas pesquisas, pois naquela época a internet era só para quem era muito rico. E meu pai, o que tinha, o que já era considerado um luxo, era uma enciclopédia. O tempo foi passando, a carência e o vazio aumentando, me contentava com pouco, me iludia fácil e sofria muito. Eu achava que as pessoas, que fulano me amava, mas era só um passatempo. Tinha em mente que eu só seria feliz se eu tivesse alguém do meu lado, tadinha de mim. Tive meu filho com 21 anos, morar junto com uma pessoa que nem sabia eu que seria o causador dos maiores danos, os maiores traumas da minha vida. Me batia, judiava do meu filho, que ainda era um bebê naquela época, me traía com todas, gastava o salário todo com forró, com bebida, mulheres, me forçava a passear na praia, sorrir, dizer que amava. Eu vivia debaixo de ameaça, de manipulação, e eu ficava com medo e acabava ficando quieta e agindo dessa forma. Me arrependo muito disso, vivendo de aparências. Eu sempre fui muito chorona e medrosa. Morava em outro estado, sozinha com meu filho e presa nesse relacionamento que na primeira semana já estava falido, já estava morto.
mas se estendeu por alguns anos porque ele queria a casa que meu pai tinha deixado quando faleceu para mim, para minha mãe e minha irmã. Minha irmã tinha se casado em 2004 e veio embora. Minha mãe ficou até certo ponto, não aguentava, não suportava, e ele veio embora também. Meu irmão foi assassinado pela amante da ex-mulher dele. E eu fiquei sozinha. Parentes diziam que eu corria atrás dele, que eu era doida com ele, não sabendo que ele me obrigava a dizer tudo isso. Caso contrário, me privava de tudo. Não deixava em lugar nenhum, nem sequer na igreja. Dizia que eu estava dando em cima de pastor. Ficava pondo meu filho de castigo e colocando as filhas dela para passear e comendo o bom do melhor e o que sobrava para ele. Muita coisa eu não sabia. A mais velha começou a gravar, começou a falar, mas tinha medo de apanhar também. Eu recebi o Bolsa Família e tinha que me virar para sustentar a casa e as filhas dele que moravam junto. Arrumei um serviço na pizzaria de limpeza de dia e de garçonete à noite. Meu filho ficava com a filha dele mais velha. Até que um dia ela chegou de tarde com o Dimitri e me entregou a chave de casa, o meu bebê, e foi embora. Eu já estava aliviada porque ele finalmente tinha saído de casa, saiu da minha vida. Porque na noite anterior eu tinha chegado do serviço muito cansada. Ele tinha bebido todas. Ele trancou os portões e aquele terror foi a noite toda. Bateu no meu filho e aquilo foi a gota d'água. E aí a coragem que eu não tinha, porque eu sempre fui medrosa, nasceu ali. Eu disse que se ele encostasse a mão em mim ou a mão no meu filho, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Nunca fui uma pessoa violenta, capaz de matar nenhuma mosca. Já fiz alguns ao longo da minha vida, já tive algumas discussões, mas nunca tive coragem de tirar a vida de alguém. Mas nesse dia, parecia que eu estava encurralada. Mesmo aliviada por ele ter ido embora, algo de ruim ainda estava para vir. Quando eu chego em casa, percebo que o carro não estava lá. Minhas roupas do meu filho, compras, botijão de gás, nada, absolutamente nada. Um grito de horror saiu da minha alma. Fui mandada embora do serviço, meu salário ele pegou dizendo que eu tinha pedido para pegar. Meu cartão de crédito, ele estourou, passei fome, limpei a casa dos outros em troca de um prato de comida para o meu bebê, que hoje é o rapazinho que vocês veem comigo nos shorts. Queimei a cama, os móveis, porque eu não tinha gás. Nisso eu fazia um fubá, um mingauzinho de fubá e um ovo frito na água que me davam, sabe? Lembro que meu filho falava assim, sentadinho com minha blusa, porque não tinha fralda, porque tinha levado tudo e eu não tinha dinheiro. Então eu só tinha 2 blusas que eu tinha conseguido nesses brechó, e uma ficava em mim e outra ficava nele, e aí eu ia revezando, e por muitas das vezes eu ficava só de top, porque a blusa estava secando, ou então estava com ele, porque ele fazia cocô, alguma coisa assim. E eu lembro que ele sentadinho do meu lado, ele falava assim: toma, mamãe. Papá, mamãe, toma. E eu falava assim: mamãe tá cheia, tá, meu amor? Pode comer, mamãe tá cheia, mamãe tá fazendo pra você. E assim, babando com vontade de comer aquela comidinha tão simples. E aí eu tomava água da torneira quando ainda tinha água, porque depois foi cortada. A minha energia foi cortada. Ele dizia que pagava, mas não, ficou por vários meses sem pagar. A água vinha da vizinha e uma extensão de energia também da outra vizinha do lado, porque ele não pagava. E eu, besta, bobona, confiava. Eu passava o dinheiro e achava que realmente estava sendo pago e não conferia. Eu não dormia. O medo de invadir a casa, e sim, ele pulava o muro, me coagia, mas ele via que eu estava mudada, que eu não queria aquilo mais. E ele via que eu não tinha medo mais, então ele foi embora. Então ele não insistiu, inventou ou estava realmente com uma outra mulher e começava a ligar e falando várias coisas, até que eu preferi comprar outro chip, mudar as chaves. Estava desesperada, eu estava muito triste. Eu sabia que meu filho estava bem quando estava na creche
que eu tinha conseguido uma vaga. Na época era só meio período, mas eu estava ainda feliz porque eu expliquei à diretora, a professora pegou um amor por ele, dava várias roupas, calçadinhos, mochila, tudo novinho, porque ela tinha um filho da mesma idade. E lá ele comia bem, sabia que lá ele estava sendo bem alimentado, estava seguro. Eu tentava procurar algum serviço, algum bico, alguma coisa para eu conseguir pagar as contas, para eu conseguir colocar alguma coisinha dentro de casa. Na igreja que eu ia quando adolescente, me deram uma cesta básica. Gente, eu levei essa cesta básica como se fosse assim um prêmio na loteria, sabe? No meu aniversário eu recebi um cartãozinho. Eu estava sentada na escada chorando, desesperada, sem saber o que estava acontecendo na minha vida, o que fazer, e de repente eu recebi no correio um cartãozinho. Eu abri e era um cartão de aniversário que minha irmã tinha me dado. Eu não tinha contato de mais ninguém, gente, eu não tinha nada. E aí eu recebi e fiz uma carta para ela, falando que eu não tinha o telefone de ninguém, que eu estava precisando de ajuda, que eu estava passando fome, que estava passando maior necessidade. Pedi socorro mesmo, pedi o telefone da minha mãe. Eu liguei, eles me ligaram e aí ela me arrumou um dinheirinho. Com esse dinheirinho eu arrumei uma pessoa também, uma família que está lá até hoje. Eu aluguei a casa, peguei meu filho, meus caquinhos de trem, minhas coisas. Algumas irmãs da igreja me ajudaram a levar até na estação, que eu vim de trem para cá e vim embora para refazer a minha vida. Hoje eu tenho minha família, meus filhos, tive mais filhos, encontrei uma pessoa boa, que me ama de verdade, que nunca reclamou de mim, sobre minha aparência, sobre minha pessoa. Para chegar aqui, ainda passei com outras pessoas, né, na tentativa de ter alguém na minha vida. Passei por mais humilhações, traições, abandono, constrangimento, não no grau que era antes, parecia uma maldição hereditária, mas graças a Deus, Deus me deu uma nova oportunidade de viver, de ser feliz todos os dias. Temos dificuldades, briguinhas de casal? Temos, todo casal tem diferenças, problemas com parentes, mas não chega ao que eu passei naquela época. Problema todo mundo nós temos, mas como esse no passado, nunca mais. E você também, mulher, aí me escutando, não deixe o medo tomar conta. Não deixe esse relacionamento abusivo, tóxico te transformar, acabar com você. Não vou te enganar, te iludir que vai ser fácil. Para mudar de vida, você talvez vai passar fome, vai ficar com sede, sem dinheiro, vai dormir no chão puro de verdade, mas tudo passa e a bonança vem. Não se prenda pelo motivo de ter filhos, seja com a pessoa ou não. Não fica com medo de tomar uma atitude, se acomodando na situação. Se eu tivesse me acomodado, eu estava morta nessa hora. O meu filho, sei lá o que poderia ter acontecido com ele. Eu não estou dizendo aqui me achando a super mulher, é porque eu tomei uma decisão de ter coragem. A gente precisa numa hora dessa de ter coragem. Na hora mesmo eu não tinha ninguém, só Deus, porque lá onde eu morava era um lugar assim que se você gritar, eles não vêm te acudir, eles fecham as portas e vão saber só no outro dia. Então, depois que Deus foi abrindo as portas, colocando pessoas no caminho, mas no momento era só Deus e eu mesmo. Então, levanta a cabeça, reaja, toma coragem, toma atitude, pensa direitinho onde você pode estar indo, procurar ajuda e vai dar tudo certo. E é isso, lindeza, eu espero que tenha gostado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.